As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Académico, filósofo e escritor micaelense, radicado há mais de 50 anos nos Estados Unidos, Onésimo Teotónio Almeida, por ser luso-americano, considera-se um português hifenizado. Gosta de dizer que não emigrou, antes alargou fronteiras, tanto para o Oriente como para o Ocidente, e passou a viver entre as margens americana e europeia do rio que banha as suas ilhas, o Atlântico. Homem do Renascimento, com uma rara aptidão natural para filosofar com profundidade e humor, segue a máxima rideo ergo sum. Rio, portanto, logo existo. É com muito prazer que volto a acolher nesta rádio este observador atentíssimo do seu país, grande divulgador da nossa cultura lá fora, dono de um saber, tolerância e memória prodigiosas. O pretexto é o seu novo livro, Diálogos Lusitanos, em que debate com os grandes da nossa cultura do século XX, com que se cruzou os valores da modernidade e da Portugalidade. Diz que escreve para intervir no mundo que nos rodeia, esperando contribuir positivamente para o alargamento dos seus horizontes. É sempre um prazer estar com o catedrático, 2 vezes condecorado pelo Presidente e recentemente galardoado com um prémio de excelência no ensino pela Universidade de Brown, onde se doutorou e lecionou. Olá, Onésimo, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta à Rádio Observador. É um grande prazer falar sempre consigo, já sabe que é. É também para mim, sempre. A última vez que veio foi no verão, há 3 anos, quando veio falar do seu prefácio à carta do Achamento, Carta do Achamento do Brasil, do Pedro Vaz de Caminho. É muito engraçado porque gosto também de sempre de lembrar que nasceu no Pico da Pedra. Sim. Estamos a falar de um concelho de São Miguel, concelho de Ribeira Grande, na ponta ocidental de São Miguel, onde, se não me engano, na Casa do Povo já tem uma biblioteca com o seu nome. Pois, está bem, mas isso não é assim. São meus vizinhos, somos bons vizinhos. A Casa do Povo fica quase fronte da casa onde eu nasci. É um gesto simpático da rapaziada. Eles eram miúdos quando havia uma tradição de ir ao mar todos os dias. Nós não tínhamos mar ali perto, era a 2 km a pé, íamos a pé. Okay. Então, eu comecei a ir ao mar com os mais velhos e depois passei a ser os mais velhos e as famílias deixavam as crianças ir com os mais velhos e íamos às 10, voltávamos pelas 2 e tal. E depois a geração que está agora a gerir o Pico da Pedra é a geração que ia para o mar e eu era mais ou menos responsável por eles e tal. E eles têm esse respeitinho antigo que era do velhote, pelo velhote. Que fervia lá fora. Então fizeram isso. Mas de facto um legado, estava a pensar nisso, o legado de uma biblioteka de livros é um legado extraordinário. Sim, mas repare, de futuro. Não são os meus livros, deram nome à biblioteca, não, os meus livros não estão lá. Eu posso enviar para lá livros, mas os meus livros nos Estados Unidos, os portugueses vão ficar nos Estados Unidos. Os ingleses vão ter que vir para cá, porque as universidades americanas não precisam de livros em inglês, porque eles têm. Sim. Mas é uma complicação, é que tem. Isso é Muitos portugueses ficam lá onde? Ficam lá na biblioteca da universidade? Mas a universidade só pega nos livros. Eu ajudei a criar uma grande biblioteca portuguesa na coleção portuguesa. E de modo que a universidade só pega nos livros que não têm. E, portanto, todos os extras, e é uma grande quantidade, porque tudo o que é importante nos estes 50 anos, a biblioteca tem. Quem lá vai passar uma temporada, acha que a coleção portuguesa de Brown é extraordinária e tal. E agora, isso joga contra mim, porque já lá está, a universidade não quer os meus. Exatamente. Eu tenho que ir ter com outras universidades e dizer, olha, tenho aqui este espólio. É assim, mas distribuir os livros, porque são 4 andares de livros que há que desfazer deles. Meu Deus. tinha um tio padre e por isso chegou a estudar num seminário nos anos 50. Ele não foi padre, ele foi para o seminário, mas saiu. Ok. Mas por influência dele, acabou por ter... Eu herdei a vocação dele. Exato. Mas considera-se por isso um leitor sem perdão, omnívoro. O seminário também ajudou nisso, não foi? Era um seminário diferente. Eu, quando converso com gente que andou aqui por seminários, do continente, um exemplo paradigmático é o caso do livro do Virgílio Ferreira, Manhã Submersa. Exatamente. No meu tempo, que aliás é um deles com quem dialoga aqui neste livro. Não era nada assim. Foi o meu professor de português, no Camões. Sim. Interessante. Não, era amigo dele, na fase final da vida. Mas no meu tempo não era assim. Nos anos 60, ele era muito crítico, como aqui conta, da cultura americana, por exemplo. Não era? Era. Nos anos 60, nos Açores, o seminário de Angra era praticamente a universidade, que dos Açores não existia outra.
E eu, se escrevesse um romance, como eu gostava de escrever sobre o seminário, o título seria Manhã Subversa. Muito bom. É porque foi lá que o mundo se me abriu de uma maneira completamente impensável para quem olha de fora. Mas enfim, mas isso é outra história. Lia livros que havia lá e que cá fora seria difícil de encontrar? Não, eu mandava os vir de fora. Não está, a biblioteca lá não tinha. Mandava os vir de fora ou comprava. Eu lembro-me de ter vindo a Lisboa em 68 e fui à Livraria Moraes, na rua Largo do Picadeiro 11, e foi um problema entrar em negociações, em conversa com o Sr. Edmundo Costa, o livreiro, para perceber que não era da PIDE, porque eu vinha com uma lista de livros que eu queria, todos os livros que eu queria estavam fora do mercado, e ele não tem, e foi por causa do meu sotaque açoriano que acreditou que eu era dos Açores, mas levou tempo. Olha, fiquei amigo dele. Mas depois acabou por arranjar pela porta do cavalo. Mandou-me, eu levei, e depois ele mandava-me regularmente e mandava com faturas falsas. Os títulos dos livros nas faturas eram falsos. Pois, para não ser apanhado. Sim, muito bom. Iam, e depois eu distribuía-os mesmo como por professores. Queria ler o último livro sobre isto, aquilo, livros proibidos aqui, fora do mercado. Eu já sabia, eu queria sempre um exemplar dos livros fora do mercado. Após ter passado pelo seminário, tenho que perguntar isto. Que cultura religiosa é que lhe ficou dessa passagem? Teve muitos anos ou não? Vamos à pergunta seguinte? Está bem. Falta Deus neste mundo ou não? Vamos à pergunta. Não, a questão religiosa, eu evito falar da questão religiosa, porque é um assunto tão complexo, tão complicado, tão pessoal, que não é para uma conversa. Mas o Onésimo não tem problemas nenhum em falar do que seja do que for, sendo sempre conhecido por isso. Exceto a questão religiosa. É o único tema. Sim, porque é um problema tão complexo. O modo como se pode olhar para essas questões é tão pessoal e complexo que qualquer coisa superficial vai ser mal entendido, e eu respeito imensamente. Sim, o respeito é diferente, a tolerância, claro que sim. E eu digo assim, não, isto, se calhar um dia eu escrevo sobre tudo isso. Tá bem. Mas prefiro não falar, porque fica tudo assim por ar, assim, depois as pessoas não entendem. E quero um dia escrever, porque ao escrever também tem essa vantagem, não é? A pessoa, quando escreve, e o seu exemplo é um paradigma disso, muito importante, a pessoa, parece que as coisas saem mais organizadas, às vezes, do que está só a falar, não é? Sim, mas tem tempo para refletir, para escrever, para passar ao papel, tudo isso, as coisas já vão com um certo filtro. Mas, por exemplo, se eu escrever sobre o seminário, começasse a falar aqui sobre o seminário, ninguém entenderia, porque era preciso criar um grande contexto. Sim. Que é complexo. É preciso ver, há 60 anos ou 70 anos. Depois também perceber também as evoluções e como é que é, etc. Não dá para uma conversa superficial, não. Eu prefiro então não falar. Foi convidado para fazer, aliás, está aqui esse discurso em 2018, portanto estamos a falar há 6 anos, foi convidado para fazer aquele discurso no Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, em Ponta Delgada, no 10 de junho, a convite do Presidente, está aqui na página 335, aqui neste seu livro. Falamos de Camões, porque são os 500 anos de Camões, tenho que falar disto, obviamente. Claro. Teve alguns dissabores, como a paródia que fez aos Lusíadas. Isso está a voltar ao seminário. Ainda também, mas é só isto, e depois saímos. Mas porquê? Fez tinha 16 anos. Tínhamos uma educação muito clássica e nós decorávamos os poemas de Camões e os Lusíadas, e nas aulas decorávamos, e então aquilo ficava no ouvido, e eu sempre tive gosto de brincar com e fazer paródias. Eu devo ter feito naquela altura no seminário, no mínimo umas 20 paródias à primeira instância dos Lusíadas. A propósito disto aqui do Colosso, estava nos ouvidos. Então era o centenário, queríamos celebrar o centenário do seminário, e havia um movimento para fazer a celebração, mas o bispo não estava muito nessa, etc. Mas eu fosse querendo, fecha-se a abertura das comemorações centenárias, que acabou em nada, e então eu tive que animar aquela malta e escrevi uma paródia de 32 assistências dos Lusíadas sobre uma reunião no Olimpo em que os professores debatiam a questão de como fazer, etc. Depois aquilo circulou de mão em mão, as pessoas queriam cópias, não havia fotocópias na altura. Sim. As máquinas de datilografar só tinham papel químico, 2 ou 3 cópias. Exatamente. E então no verão eu fui ao Asilo de Infância Desvalida, era assim que se chamava, tinha uma tipografia que fazia os anúncios, pequenas coisas que eles faziam. E eu fui perguntar-lhes, e paguei uma miséria de 100 escudos. 100 escudos. 100 escudos. Para fazer uma ediçãozinha. Desculpe, 250, 100 exemplares. 100 exemplares. 2 escudos e meio cada para pagar o... E fiz, depois distribuí, depois o reitor soube, mandou-me chamar, tive ameaçado de expulsão, etc. Isto no seminário ainda. Sim. O Camões, eu tive cá há pouco tempo a Isabel Rio Novo, que escreveu uma biografia dele, mais uma, e dizia ela, o Camões é tão genial que resiste a tudo, até às más citações, até às banalidades. E às minhas paródias. E há pouco tempo tive uma conferência com o Rui Ramos, em que dizia, e João Miguel Tavares, em que ele dizia:
Uma das coisas que fez o 25 de Abril, que celebramos agora os 50 anos também, os 500 de Camões e os 50 de 25 de Abril, dizia ele, uma das coisas que fez o 25 de Abril foi mudar o nosso poeta, deixou de ser o Camões para ser o Fernando Pessoa. Concorda com isso? Bom, isso quando a gente falava em nosso poeta. A minha intervenção era, isso é verdade em parte, mas Camões, de facto, mas Camões, e um tema da minha intervenção na Academia daqui no início, na primavera, vai haver uma sobre Camões, uma sessão sobre Camões, que é nós fomos completamente dominados pelo Camões, inclusivamente a narrativa a historiografia nacional, a importância dos descobrimentos. Enfim, é verdade. É uma história também complicada que se eu mencionar aqui duas coisas vão dizer assim, lá está ele ali. Não tenha medo. Mas é que não há tempo para explicar. É que a nossa conversação nacional sobre os descobrimentos foi marcada profundamente pela interpretação de Camões. E a interpretação de Camões é muito pessoal, porque aquilo tem a ver com a viagem que ele fez. Foi ele que fez, não foi o Vasco da Gama que fez. Exatamente. É ele que foi fez. Para a Índia e foi para Macau. Já tinha passado uns 40 anos, uns 50 anos, e portanto já era a problemática, já era outra, por exemplo, já a grande questão antes do Vasco da Gama, no período dos descobrimentos, a grande questão era passar o Equador, não era passar o Cabo das Tormentas. Mas isso é um assunto complicado. Bom, mas de facto agora passou para a pessoa. Mas devo dizer que na Universidade, na Brown, eu lecionei durante muitos anos um seminário para alunos do primeiro ano em inglês, para americanos, era sobre a questão da modernidade, e líamos os autores que contribuíram na Europa Ocidental para o estabelecimento de uma nova mentalidade empírica que tinha sido iniciado a partir do século XIII, e nós lemos sempre o Canto V de Camões, dos Lusíadas. Porquê? Porque o Canto V dos Lusíadas é o grande canto moderno dos Lusíadas, porque Camões narra a viagem de Gama como põe na boca de Gama a sua viagem, e o interessante, a gente lê aquilo e percebe que há ali uma experiência pessoal de Camões, com o espírito de observação, fascinado com o mundo que estava a conhecer, que era novo. A linguagem dele é completamente moderna. Ele usa o verbo ver o dobro de vezes que os outros cantos todos têm, e, portanto, é um poema absolutamente moderno. E os alunos americanos e internacionais e estrangeiros que leem em inglês, liam sempre todos os anos, ao longo de décadas, e ficavam fascinados. Portanto, ainda é possível agarrar no Camões. Repita-me lá, onde é que nós vamos ver essa sua visão sobre isso? Vai ser na primavera ou quê? Não, está no meu livro de Despenteado, o Século dos Prodígios, tem isso lá. Esse foi dedicado ao século XV e XVI. Então vais aqui é aquele que tem o rinoceronte do Dürer na capa. Isso mesmo, é um livro extraordinário também. Já um livro, uma coleção de crónicas, já editado pela Quetzal. O próximo, não sei se esteve agora com o Francisco José Viegas, agora mesmo, que também me dizia outro dia que o Camões foi um humorista. Era o homem que destruiu a Adamastor, ridicularizou, lançou dúvida permanente no Velho do Restelo. A última palavra dos Lusíadas é a inveja. Mas também tem peças de teatro. Exatamente. De humor. Pois tem. Sim. É extraordinário. Aliás, eu creio que refiro isso, digo isso porque já foi há muito tempo que eu li este meu livro. Depois somos revisores é que eu exatamente. Eu creio que refiro a uma secção, a um capítulo sobre o humor em Portugal. Exatamente, tem. E eu tenho uma referência ao humor de Camões. Claro o Camões era um brincalhão. Gosto muito desta epígrafe que tem aqui no seu livro. Eu adorei isto, confesso, mas eu gosto sempre dos seus livros, gosto sempre do que o Onésimo diz. Mas diz, epígrafe do autor B.D. Existe. Numa defesa que existe, um pensador contemporâneo, e diz assim na epígrafe: numa defesa da totalização dialética contra as noções de disseminação e fragmentação radicalmente irreconciliáveis que prevalecem na teoria pós-moderna, autor, afirma que a própria forma da oposição, tal como colocada na questão da predominância do segundo termo da alternativa, porque silenciosamente assume toda a tentativa de totalização nacional, está antecipadamente falada ao fracasso. E depois diz o Onésimo, nota do autor: se o autor gostou desta situação, retirada de um texto publicado numa revista académica, então o presente livro talvez não seja boa leitura para si. Há uma coisa, e é logo o seu primeiro ensaio aqui, que é a clareza da linguagem. Isso é tão importante, e hoje em dia, no mundo académico, sofre-se muito de fugir disso. Porquê, não, Onésimo?
Que boa bufetada de luva branca que dá aqui a tantos estudos e tantos ensaios. Quanto mais seminal o texto... Eu lutei sempre contra isso, desde jovem. É muito bonita essa sua cruzada pela clareza da linguagem. Eu tenho artigos escritos aqui nos anos 70, não imagino, nos anos 60, o que é que se escrevia, se publicava nos jornais primeiro, porque é por causa da censura. E era para fugir da censura, as pessoas davam voltas e voltas. Exatamente. Mas ficou uma linguagem rebuscada, que também vem do barroco português e da preocupação portuguesa com a forma. Verbosidade, como diz, a verbosidade portuguesa. Tem propensão para a verbosidade. Um esforço extraordinário e transformou a língua portuguesa, mas ficou só... As pessoas admiram, mas não imitavam. Pessoa transformou completamente a língua portuguesa, muito influenciado pelo inglês. Pessoa tem uma clareza... Ele tem uma coisa muito anglófila, exatamente. Sim, mas as pessoas leem também, mas foi muito... Só o 25 de Abril, eu tenho isso no outro livro, A Obsessão da Portugalidade, em que falo sobre isso. O 25 de Abril, porque não é só as palavras, é a cultura que tem que, como dizia o Vinícius de Moraes, o português, num famoso disco Em Casa da Amália, com o David Mourão Ferreira, com a Natália, Em Casa da Amália, o Vinícius de Moraes dizia: o português tem que se desengravatar. E, portanto, desengravatar, que giro, expressão tão gira. Era preciso dizer. E agora, isso tem muito acontecido, muito influenciados pelo Brasil, pelas telenovelas, mas os académicos pecam muito porque acham, e em Portugal há essa ideia, não é só aqui, porque isto também entrou nos Estados Unidos por via da França, que é um texto quanto mais compacto, ou quanto mais complexo, quanto cerrado, mais denso, mais dá ao autor a ideia de que é um texto intelectual muito importante. Eu desdenho logo disso, e tem os grandes autores clássicos, os grandes autores. Platão é muito difícil de entender, mas fala uma linguagem claríssima. Eu costumo dizer, quando a gente não entende um texto, como é que a gente pode dialogar com o outro? Então fica o autor numa posição de autoridade. O que ele diz, ele é que sabe, o autor, e depois há os intérpretes do autor. Não, o autor escreve um livro para dialogar com as pessoas, e as pessoas não são burras, claro, nem toda a gente tem que entender os livros, os interessados leem e entendem. Há nas grandes editoras norte-americanas e do mundo, sobretudo do mundo amplo, há os editors que vão trabalhar o texto para que um texto seja inteligível por qualquer pessoa formada. As pessoas escrevem para os outros, não é? Para dialogarem. Muito importante e depois e saberem fazer perguntas, se coisas não estão claras, perguntar. Não se escreve um texto para impor uma autoridade. E eu tenho sempre lutado. O meu livro Despenteando Parágrafos está cheio de textos sobre isso. Portanto, eu tenho sempre pugnado por isso. A minha formação nos Estados Unidos em filosofia foi sempre da filosofia analítica americana, que é muito profunda e muito densa, mas é extremamente rigorosa. Portanto, eu tinha essa propensão natural. Nos Estados Unidos ganhei um calo forte treinando, mas tenho sempre dificuldade com um certo público português que ela diz assim, aquilo é pedestre, mas quer dizer, aquilo é assim, é demasiado acessível, se calhar. Para algumas pessoas falta... Como se fosse um defeito. Para algumas pessoas falta aquela musicalidade poética, bonita, aquele português muito bonito, que depois por dentro a gente espreme aquilo e não dá muito. Exatamente. Para outros, é muito banal, pronto. Mas quando a gente depois vai ler aqueles textos complexos, começa a espremer, procura saber o que é que lá está. E, enfim, o outro dizia assim, a minha escrita é tão densa, que nem eu próprio entendo. É extraordinário. É a antítese do que devia ser um escritor para o público, para muitas pessoas. Onésimo Teotónio Almeida, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Onésimo Teotónio Almeida. Ele é professor, crítico, ensaísta, cronista e dramaturgo, açoriano singular e universal, que viveu mais de meio século entre os Açores e os Estados Unidos, onde se doutorou em filosofia e dava aulas aqui na Universidade de Brown. Agora está aposentado só há uns meses, não, Onésimo? Há 3 meses. Há uns mesitos. Sim. Não é obrigatório nos Estados Unidos, mas já tenho 77 anos, é difícil explicar como é que isso funciona. É que os cursos são livres, os alunos podem matricular-se e enquanto os alunos se matriculam nos nossos cursos é bom sinal de que não passou ainda a palavra que a gente já entrou em fase de demência. Mas, por um lado, é bom a gente sair quando isso ainda não acontece.
mas também as pessoas que são casadas sabem que é assim que manda são as mulheres, e elas chamam-nos sempre a atenção à realidade e dizem, ouve lá, toma juízo, não vais durar eternamente, vamos aproveitar estes anos. Não. E eu obedeci à minha depois de negociar 7 anos. Conseguiu finalmente. Esticou a corda, mas finalmente está aqui, e ela também está aqui, bem perto, aqui presente na sua vida e também presente aqui geograficamente, fisicamente. Na Brown University, uma universidade da Ivy League, em Providence, no Rhode Island, se não me engano, em Providence, que é o mais pequeno estado... O estado mais pequeno. Mais pequeno dos Estados Unidos, não é? Recebeu, entretanto, muitos parabéns esta Royce Family Professorship in Teaching Excellence, uma cátedra honorária da própria Universidade de Brown, é uma grande honra, honra o país também e honra o Onésimo, e é um grande divulgador da nossa cultura nos Estados Unidos e também da cultura americana aqui em Portugal. Nos anos 70 criou aquela cadeira da literatura açoriana e na altura foi um bocado contestado. Sim, mas hoje... Houve um bocadinho de inquisição nessa altura? Não, é uma história muito complicada, não, é muito complexa. Estamos a falar do woke, isto um cancelamento? Eu acabo de vir há uma semana e tal, eu estava em Santa Maria com um grupo da geração nova açoriana, de gente não açoriana que também lá estava, e usaram o termo literatura açoriana e não houve problema nenhum, naquela altura o contexto era bonito da gente falar em literatura. Claro. Então, portanto, hoje é um fato, não vale a pena. Eu perdi muito tempo da minha vida. Gastou energias num assunto que não entrei. E é uma coisa muito típica portuguesa, que eu escrevia livros a argumentar, e as pessoas não argumentavam, diziam só, não concordo, ler, não importa, não concordo. É uma coisa muito típica. É só perder. Pura preguiça. Há um provérbio que não ouço, quando eu digo aqui no continente, as pessoas que não conhecem, mas é muito açoriano, pelo menos de São Miguel, que é assim, diga. Quem lava a cabeça a burros perde o tempo e o sabão. Que engraçado. Mas a versão americana eu gosto mais. Que é quem tenta ensinar um porco a cantar, perde o tempo e chateia o porco. Mas é muito claro, o que ambos querem dizer é muito claro. Portanto, e tem toda a razão. Tempo e tal. As coisas, não vale a pena. Hoje a geração nova não faz questão nenhuma com isso. Fala abertamente, claro que sim. Não há também ninguém de Lisboa a dizer vocês vão ser independentes, não tem nada a ver com uma coisa. Claro. Eu falei disso por causa dos cancelamentos e desta inquisição. Esta cultura woke e vem dos Estados Unidos e vive lá muito tempo. A vandalização das estátuas, este tipo de coisas. Estas formas de censura estão a voltar, Onésimo. Fica triste com isso. Eu costumo dizer tudo o que se diz sobre os Estados Unidos, de bom e de mau, é verdade, e se não for, vai ser. Incrível. Mas uma coisa muito que posso também afirmar é que eu lecionei durante 50 e tal anos e eu lecionava um curso, 2 cursos para alunos vindos de todos os sectores, todas as áreas de matemática, da física, da química e todas as partes do mundo, e um deles, sobretudo para alunos do 4º ano, e uma regra na minha aula era qualquer posição pode ser defendida desde que seja feita de uma maneira democrática, decente, etc. Eu nunca tive problemas, os alunos falavam sempre abertamente nas minhas aulas, sempre. Eu nunca mandei calar um aluno, eu nunca tive de intervir, nada. Portanto, dizem, é uma bolha. Não é só na Brown que existe essa bolha. É claro que existe. Mas assusta muito, há muitas notícias, Onésimo, de universidades que isso ainda custa mais, onde devia ser um local de discussão, de abertura de horizontes. E há muitas, até cá aconteceu há 7 anos, com o Jaime Nogueira Pinto, que foi proibido de ir a dar uma conferência à Nova, porque era muito de direita. É isto? Mas isso é verdade. Mas é preciso pensar uma coisa, que é, as pessoas pegam em 3, 4, 5, 10 casos, juntam tudo. É possível. Na América há 1 milhão de cegos. Vais buscar uns quantos cegos aqui, o outro, quando tudo somado, posto num livro, parece que há. Exatamente, que é a população toda. E a minha lembrar as eleições, fala disso também. Isso tudo é verdade. Mas existem outras coisas. Quando a gente pega... A realidade não é só isso, há outra verdade. Eu vivia naturalmente e vivo nas aulas, na universidade, etc. E falei sempre abertamente disso. Nunca encontrou essa... Estavam contra o divestment, alunos meus acampados ali, eu passei por lá, pacificamente, falei com eles, na maior, iam para as aulas, etc. Existe um clima, quer dizer, quem for pegar nestes excessos e num país como aquele... Portanto, acha que são exemplos esporádicos, são exemplos muito localizados e... Põem tudo junto e parece que a imagem é verdade, isso não é mentira, isso é verdade. Acontece, mas não é necessariamente o que acontece normalmente. Pois, acontece mais na área das humanidades, mais ligados às letras, mais ligados mas não acontece...
Não é o grosso da... Esta questão também da extrema-direita e dos populismos já não estava aqui há 3 anos, já não estava aqui há 3 anos consigo. De então para cá, e este ano houve muitas eleições, muitas coisas mudaram e houve um acentuar destes populismos, desta extrema-direita. Isso preocupa-o? Sim, muito. Como é que se combate uma coisa desta, Onésimo? Não é propriamente na universidade está a surgir. Uns dirão, não, isso é na população. Em 2016 o mundo mudou, os Estados Unidos mudou e não estava habituado àquele mundo. Trump fez explodir um mundo que estava latente, o mundo animal, o homem, os seres humanos. Eu fui embalado na ideia de que os seres humanos, a racionalidade, as pessoas acabariam por perceber e que as estruturas de um Estado moderno era importante institucionalizá-las e depois seguir as regras, etc. E tudo estava a caminhar nesta direção. Com o Trump, isto tudo acabou. Quer dizer, não é verdade, não é ele que começou. Ele tirou a tampa da panela de pressão e agora, graças aos meios de comunicação, porque as pessoas podem, em casa, com o microfone, mandar as bocas... Exatamente, com as redes sociais e isso. Não há mais o controle. Porque, exatamente. Antigamente, sempre as televisões, os jornais... Tinham os fact-finders, procurar testar. Isto não existe. Hoje em dia tudo aberto. Hoje é tudo aberto. E então, esta gente salta e diz, a tua verdade é tão boa como a minha. Desapareceu a autoridade dos especialistas. Qualquer indivíduo, há sempre alguém com interesses que manda dizer, ele diz que aquilo é assim, que aquilo é errado e tal, e cria ao menos a dúvida. O Trump é o exemplo máximo disso. Ele sabe perfeitamente, por exemplo, perdeu as eleições e temos todas as provas claríssimas e são os colaboradores dele que disseram, mas ele diz assim, mas lança a dúvida e vamos afirmar, porque se uma mentira afirmada 1000 vezes acaba sendo... E nós temos esse exemplo e está a passar, domina completamente uma determinada comunicação social. Gente que criou e espalhou e deu força a essa atitude que já vinha de Nietzsche, que é a verdade, não há fatos, só há interpretações, e, portanto, criou-se esse espírito, que não era. E depois também criou o lado animal, não era assim. As pessoas tinham um ar civilizado, a começar por um exemplo simbólico. Os debates políticos, as pessoas cumprimentavam-se, acabavam cumprimentando, discordavam, claro. Mas diziam mesmo, nós concordamos na nossa discordância. Ou vamos concordar que vamos discordar. Não! Agora é insultar, quer dizer, o nível baixou de nível muito. O nível de insultos, mas tudo alimentado. E quando um líder, ele era presidente, ele fazer o que ele fez, é um homem absolutamente escroso. Os fatos, ele só não está no tribunal, só não está na cadeia, porque o sistema americano permite o apelo às instâncias superiores. Exatamente. É preciso ter muito dinheiro para fazer isso. Mas não estava prevista nenhuma na Constituição, nem nos intérpretes da Constituição, nem nas emendas, aparecer um animal, uma besta, é uma besta autêntica, como o Trump, com a capacidade económica de recorrer e empatar, senão ele devia estar na cadeia. Porque muita gente foi para a cadeia na América por ter feito 1/10 e muito menos do que ele fez. Mas muito menos. Sim. Nixon, comparado com Nixon, meu Deus. E Madre Teresa. O Nixon e a Madre Teresa de Calcutá. Mas chegou-se a isso. Aqui tem este ensaio aqui de Far West da modernidade com o Trump, não é? Esta entrevista e este ensaio, o antípoda dos valores da modernidade. Completamente. O Trumpicar, que é uma expressão que inventa aqui. Completamente. E há uma coisa que eu adorei também aqui neste livro, neste seu Diálogos Lusitanos, da Quetzal, este último seu de crónicas e textos encomendados que encomendaram e que estão aqui reunidos. Há uma década, quando o George Bush prometeu investir 13 bilhões na educação, eu adorei isto. Um crítico disse, muito bem, 13 bilhões investidos na educação, muito bem. Isso resolve o seu problema, mas e o resto da população? E depois o Onésimo acrescenta, com o Trump, o George Bush já não parece nada mal. Não, é impressionante. Completamente. Agora estão quase aí à porta, estão aí as eleições, outra vez. George Bush é crítico dele. Exatamente. Tem evitado, agora está um pouco calado, eu esperava que ele viesse mais, mas já fez críticas fortes ao Trump. Ele foi o primeiro presidente, o Trump, em 3 décadas a perder eleições. Nunca foi militar, não teve um único dia com 50% dos americanos a apoiá-lo, mas é um líder com muitos milhões de seguidores. E como dizia o outro, ele ganhou, mas ele não ganhou sozinho. As pessoas... E depois há aqueles memes que se viram das pessoas na televisão a rirem na véspera das eleições e no dia seguinte olharem preocupadas para o mesmo ecrã porque de facto ganhou aquele homem e as pessoas assustaram-se um bocadinho, mas de facto é porque tem milhões de pessoas a apoiá-lo. Sim, ele tem essa técnica. Às vezes também pode ser porque a alternativa não é boa ou não gostam tanto. Bom,
No Brasil aconteceu um bocadinho isso. Sim, isso é. A falta de uma alternativa credível. Sim. Biden era um homem, não era um grande líder, mas era um homem sério, honesto, apesar de tudo. Havia, hoje, por exemplo, os meus alunos, eu dizia isso numa entrevista ontem, os meus alunos, em regra, ninguém quer ir para a política. Os bons alunos não querem, porque... Está muito desacreditada. Vão expor-se. Sim. Toda a gente tem alguma coisa no armário. Exatamente. Lá vem a comunicação social. Pois então, e vão investigar tudo. Não querem ir. E então o que acontece é que a política fica grande parte. Fica entregue a gente como o Trump. Vão aos carreiristas, aos carismáticos. Não é todos, mas não era assim. Havia gente, os estadistas. Exatamente, grandes estadistas. E isso torna a situação muito grave porque a imagem pública dos políticos e depois as instituições ainda funcionam nos Estados Unidos. Funcionavam, mas, por exemplo, o que aconteceu com o Supremo Tribunal? O Supremo Tribunal era uma instituição respeitabilíssima, um equilíbrio de poderes entre o Congresso, o poder o Senado, exatamente. Agora, Trump meteu à força indivíduos lá que aquela decisão sobre quando foi a avaliação do caso da imunidade do presidente, ele autorizou o presidente a ser um ditador. Quer dizer, se Biden quisesse, podia mandar matar o Trump e defender-se no tribunal, dizer eu fiz isso enquanto presidente e, portanto, estou imune. Exato. Só que o Biden não consegue fazer uma coisa dessas, porque tem escrúpulos de fazer uma coisa dessas. Mas se o Trump for, se calhar, ele vai fazer. Ele não tem escrúpulos nenhuns. Portanto, e isso, as instituições, no final, o equilíbrio de poderes nos Estados Unidos era uma coisa... Isso era uma salvaguarda, quer dizer, ninguém governa sozinho, portanto, mesmo o que ele dizia que ia fazer, depois tinha o Senado, Absolutamente. Se o Trump vai para o poder, se tem o Congresso pelo seu lado, e se tem o Supremo Tribunal pelo seu lado, é uma ditadura, completamente. Eu não sou... Não era ele que falava, que dizia, vota agora, porque provavelmente se cá nunca mais vais ter que votar outra vez. Isso é assustador. Completamente. Como Putin? Um dos textos que eu tenho aí é só de citações de pessoas que trabalharam no gabinete do Trump. Secretários, equivalente a ministros, vários deles, escreveram livros e dizem, por amor de Deus, não reelejam este homem. Eu não tenho nenhuma citação ali que não seja, inclusivamente, de Mike Pence, que foi vice-presidente. Mike Pence, que foi vice-presidente, é o primeiro a dizer, não reelejam este homem. E, no entanto, estes fatos são tão óbvios, e são fatos, fatos. O que eles dizem, eles dizem, o que se passava na Casa Branca é muitíssimo pior do que transparecia que a comunicação... Ainda por cima. Eles dizem, são eles a dizer... Essa realidade era pior. Mas isto não é ninguém do Partido Democrata. Sim, isso são fatos. É alguém que foi aliado. E, portanto, o meu retrato... E que conheceu por dentro. O meu retrato do Trump é um retrato feito a partir dos colaboradores deles, e muitos deles dizem, nós não saímos. Então, porquê é que não saíste? Não saí porque pensei, se eu sair ainda é pior, ao menos aqui, nós aqui vamos tentar aguentar o homem para não fazer mais disparates. E vários deles ficaram por causa disso. Eu percebo isso. É questão de abandoná-lo completamente à sua sorte, para ele se rodear de pessoas mais... É pior. Ele agora, há muita gente que já não quer ir. Ele vai levar gente que são puros yes men. E será uma coisa descalabro. Eu não sei como é. O que é que acha que vai acontecer agora com as eleições? Ninguém consegue dizer nada. Eu leio tudo. Ainda é cedo, leio. As sondagens vão mudando também. Tão próximo e nos Estados, que são os Estados-chave, a situação é tão indecisa, tudo pode virar. Aliás, quando ele foi eleito, ninguém esperava, não é? Foram 77 mil votos só. Pois que fizeram a diferença, exatamente. 77 mil votos fizeram a diferença. Portanto, tudo pode acontecer. E nem sequer foi mais votado. Uma pequenina digamos, coisa, fisicamente não foi. Pequeno incidente antes das eleições pode fazer com que um tão simples, toda a gente sabe nos Estados Unidos, que se chover no dia das eleições, os negros e os latinos não vão votar. Que engraçado. Uma grande parte. Sabe-se disso? Faz. É uma desgraça para o Partido Democrático. Faz lembrar quando foi o Brexit em Inglaterra também. Os outros mudou por um... Os outros vão lá, são militantes. São mais ativistas. Não vão e tal. E, portanto, tudo pode aconcer desde um mau tempo, ou um pequeno incidente. Alguém mandar uma boca. Foi o caso da Hillary. Exatamente. Quando foi a FBI a vir levantar a questão, porque o indivíduo achou que era importante ser honesto e dizer, olha, apareceu esta coisa da Rússia e tal, não é? E aquilo... teve um impacto grande na altura, qualquer pequenino incidente. Faltam só 20 dias. Daqui até lá, qualquer pequeno incidente pode fazer. Kamala já teve uma ascendência muito maior.
depois, logo a seguir ao debate. Mas Trump não quis mais nenhum debate, ele sabia que ia perder. Então. Sim. Mas tudo pode acontecer. É uma total incógnita e eu nunca, na minha vida, em 52 anos nos Estados Unidos, eu nunca imaginei que um país que tem institucionalizou a democracia, que deu o exemplo de democracia. Não estou a dizer que deu o exemplo nas guerras, não, como criação do Estado democrático, criando instituições fortes que estão para além das pessoas. Exatamente. Instituições que têm um peso muito grande e que tudo de repente pode ser posto em causa. E o que pode acontecer por o mundo inteiro com uma coisa destas. Quer dizer, um descalabro com tudo o que influencia no resto do mundo, que é verdade. Inclusive guerra civil nos Estados Unidos. Acha um cenário possível? É possível. As posições extremas. O que aconteceu no 6 de janeiro? Uma coisa que o Onésimo escreve aqui também, o inominável invasão do Capitólio. Há uma América antes da invasão do Capitólio e depois da invasão do Capitólio. Está mais do que provado. É impressionante. Agora, a influência. Jack Smith veio ainda com mais dados. Está mais do que provado que o Trump está por trás daquilo tudo. Mas mais do que provado. E há tanta informação que está redatada, portanto, apagada, que não pode vir para fora porque estou dizendo. Mas, para ele e para a gente envolvida no tribunal, que ele está incriminado, do princípio ao fim, meio daquilo tudo. E agora não pode fazer isso, não pode vir a público com isso, primeiro porque ele recorreu, o Trump. A outra razão é porque, se vão fazer isso, está a interferir nas eleições. Empurrou sempre, empurrou, e agora vai interferir nas eleições. Quer dizer, sim, já devia estar na cadeia há 2 anos. Foi sempre empurrando, recorrendo. Exatamente. E agora, estão a fazer isso, a jogar por causa das eleições. Exatamente. Então há 2 anos, se tivesse resolvido a questão, estavas na cadeia. Exatamente. Enfim, mas de facto há uma ameaça à democracia. Completamente. Eu não sou nada de armar em visões catastróficas, não sou rigoroso. Derrotista, pessimista. Isso é muito. Tenho esperança. Mas os fatos para mim são o que eu tenho visto assustadores nos Estados Unidos, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que tenho presenciado. Não vivo num Estado muito democrata, onde tudo funciona na universidade, tudo ali à volta. O Estado é perfeitamente democrata, aberto, à vontade. Eu ouço falar de gente a defender o Trump, pronto, mas há tudo muito. Há tudo. Rhode Island. Sim, mas não é assim. Mas na Nova Inglaterra é assim, na Costa Leste, na Califórnia, mas depois quando chega ali, eu sei de gente que nos Estados do Sul tem receio de. E depois há. Bom, quer dizer. E viver com medo é o pior. Estão preparados para intervir, mas se ele vai e fica no poder, ele vai substituir pessoas-chaves, desde a FBI a todos os locais, nos tribunais, em todas as instituições, claro. Vai ser difícil entrar nos Estados, em alguns Estados, mas vai criar um problema parecido ao da Guerra de Secessão, que antigamente era Norte e Sul, e agora não é Norte e Sul, mas é Costa Leste e Califórnia contra o resto. É impressionante. De facto, há estas ameaças à democracia. Sério? É tal história. A democracia não é, como nós pensávamos há uma década ou duas, um valor adquirido, não é? Completamente. Há que lutar por ela todos os dias. Era um valor adquirido, absolutamente. E, de facto, as coisas mudaram muito. Esta questão dos extremismos, como é que se combate uma coisa dessas, Onésimo? Com a educação? Nas escolas? Mas isso é muito difícil porque a gente, nas escolas apanham um grupo de pessoas, mas depois não tem mais controle. As pessoas têm a sua visão. A liberdade é a grande crença do mundo hoje. A boa informação. Pois, a gente pode tentar combater e faz-se, luta-se, mas a gente não tem, quem está na escola não tem controle sobre o resto da vida das pessoas. Há tantas forças hoje por todo o lado, interessadas e interesseiras, que intervêm a todos os níveis, e um desgraçado, um professor está limitado, tem um número de alunos, as pessoas na escola. Portanto, mas é por aí que há que se fazer, mas não é só isso. Há que intervir a nível político para criar, porque, por exemplo, é muito tarde agora para fazer emendas na Constituição para prevenir, porque ninguém previa alguém como o Trump. Há situações novas nos Estados Unidos que não foram cauteladas pela lei. Era absolutamente impensável que, por exemplo, a emenda 14, mas não está claro quando é que se pode impedir. Não está dito. Nunca surgiu a hipótese de um... E agora? De verbalizar, digamos assim. Agora, quando o Congresso está dominado pela direita, não se pode fazer uma emenda à Constituição. Sim. É preciso ter um... E agora, uma das intervenções... Tem regras muito específicas e muito apertadas. Na criação de estrutura, de legislação, e fazer com que as instituições se precavenham contra as situações, contra o
as novidades do mundo atual, que de repente, em 20 anos, explodiram em todas as direções e também a inteligência artificial e tudo que isso domina. E estão descontrolados. Muito bem, o nosso tempo acabou. Onésimo, quero agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Fica aqui esta dica, é uma edição da Quetzal, estes diálogos lusitanos, com Portugal à distância, digamos, é o subtítulo. Não publicava desde 2018, desde há 6 anos, e no fundo são estes diálogos no fundo com estes grandes mentores da nossa cultura, e são temas sobre os valores, sobre a modernização de Portugal, e aqui temos uns diálogos imaginados também, mas conheceu-os todos, quase todos. Fernando Pessoa, só Fernando Pessoa é que não, mas o resto, o Júlio Ferreira, o José Saramago, Eduardo Lourenço, a Natália Correia, o José Rodrigues Miguel, o José Andes, o Jorge de Sena, excetuando o Pessoa, como diz o Onésimo, convivi com todos, o que me data implacavelmente. Implacável também é a sua presença, gosto muito de o ter aqui, Onésimo, foi um grande prazer falar consigo. Espero que acabe esta conversa com esta nota de esperança. Vamos ver que quando nos deixa sempre, ou não seria o Onésimo que todos conhecemos. Bem-aja pelo seu tempo, por ter passado aqui pela Rádio Observador. Até à próxima. Muito obrigado e prometo que o próximo encontro é nos Açores. Quem me dera, oxalá. Um grande abraço e muito grato.